Então, tá bom. Darli, obrigado. Queria cumprimentar a professora Darli, nossa diretora de formação da Unicamp Nacional, Maria José, nossa colega do sexteto, então, né, Maria José, que está conosco sempre também. Cumprimentar o nosso professor palestrante da noite de hoje, né, o Alisson, que também está aqui conosco com a mesma preocupação que nós temos, professor, que é no sentido de instrumentalizar os nossos professores, os nossos conselhos, os nossos fóruns, para a participação da CONAI 2024. Né? Eu tenho certeza que esse é um momento bastante ímpar e hoje mesmo eu participei de uma reunião aqui no meu município, Xanxerê, Santa Catarina, né, onde a gente discutia a clareza dos eixos ou a dificuldade que nós ainda temos, né? Então, estamos aguardando o documento, mas estamos com tudo pronto, pensando no seguinte, vamos deixar organizado e quando chegar o documento de referência, a gente está encaminhando já para fazer para a gente realizar essa conferência aqui no nosso município e também na região, para depois ir para o estado de Santa Catarina. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês. Estamos numa sala que é da universidade, mas a universidade é parceira da UNCM, né, há bastante tempo já, então tem dado grandes contribuições, inclusive a nossa CONAI 2022, foi toda ela por essa plataforma da instituição, e tenho certeza aí que o nosso objetivo, o nosso papel é contribuir, é oferecer uma oportunidade de discussão, né, acerca daquilo que nós precisamos discutir na sequência. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Só vou fazer um pedido para vocês. Eu vou colocar o link da sequência para vocês confirmarem a presença. E também gostaria de pedir para vocês manterem os microfones desligados, porque às vezes a gente liga o microfone sem querer, né? E aí a gente acaba criando um desconforto para o nosso professor ou para quem está falando, né? Acaba para a própria gravação, na verdade, né? Então, pedimos carinhosamente, né, a todos que mantenham seus microfones fechados, então. A câmera aberta, porque a gente vai fazer foto também, né, mas o microfone pode estar fechado. Ok? Obrigado, Darli. Passo para a professora Maria José. Maria José, com você agora. Obrigada, professor Cláudio. Maria José? Boa noite, eu cumprimento a professora Darli, no seu nome eu cumprimento a todos os membros da diretoria de formação, cumprimento a cada membro da diretoria executiva da UNCM, que também se encontra aqui nesta live, de modo especial, cumprimento ao Alisson, e a cada palestrante da noite e a cada membro aqui presente, a cada participante dessa live, a cada pessoa, já agradecendo por ter atendido o nosso convite, e tenho certeza que será um momento de muita contribuição, de muito conhecimento, num momento muito oportuno, que é exatamente o momento da organização da etapa local da CONAI. Então, nesse sentido, a expectativa é muito grande no que diz respeito ao aprofundamento do tema do eixo 1, e que sejam todos bem-vindos, todos e todas bem-vindos, e que essa noite seja realmente muito produtiva. Obrigada, professora Maria José. Se tiver alguém mais da diretoria, por favor, é só informar o Cláudio me informa. Também a gente passa a palavra. Mas gostaria de retomar, né, por que nós convidamos o Alisson, no primeiro momento, informar todos os presentes que o Alisson é um dos redatores do texto referência e é um grande companheiro de luta. Vou apresentar rapidamente quem é o Alisson. Eu conheci o Alisson no Congresso Nacional, quer dizer, no Ministério da Educação, né, Alisson? Quando ele era secretário executivo do Fórum Nacional de Educação, a gente conversou muito, trocou muitas ideias, e aí eu quero dizer para vocês que o Alisson foi a pessoa que me levou ao Congresso Nacional, lembra, Alisson, lá em 1900 antigamente, para falar em nome da UNCM Nacional sobre o Sistema Nacional de Educação. Olha que esse sistema não está fácil. Desde 1932 nós estamos esperando a aprovação desse sistema e está difícil a gente conseguir. Então, o Alisson hoje vai falar sobre o eixo 1, né? Que é o PNE, a articulação com o SNE e a vinculação deste com os planos de educação, né? E também a questão do regime de colaboração interfederativo. E o Alisson, quem é ele? Eu estou, assim, ansiosa, porque eu tenho o Alisson no meu coração, né? Já que ele que
me encaminhou para esses rumos aí do Congresso Nacional e ficou comigo até o final da fala lá, não lembro mais, acho que foi na Câmara dos Deputados, né? O Alisson é servidor público federal, ele é mestre em educação pela UFG, especialista em política públicas de educação e administração pública pela INAP e FGV, e também é diretor de intercâmbio institucional da ANPAI, assessor parlamentar, secretário executivo hoje do Fórum Nacional Fórum Popular de Educação e também é membro do Fórum Nacional de Educação. Eu fiz um resumo de quem é o Alisson, mas o Alisson é uma pessoa maravilhosa, um estudante assíduo dessas políticas públicas, nem diria assíduo, é um estudante ferrenho das políticas públicas nacionais, tem um carinho enorme. E aí já quero, Alisson, agradecer mais uma vez a sua presença na noite de hoje para conversar conosco sobre esse eixo 1. Esta conferência é uma conferência preparatória para a CONAI 2023-2024. Nós, da diretoria de formação, pensamos em fazer essas conferências preparatórias para que pudéssemos preparar desde o chão da escola, né, até os fóruns estaduais e o Fórum Nacional, né, as entidades, os segmentos, os setores, os delegados para irem a Brasília de 28 a 31 de janeiro. Então, Alisson, nós teremos 40 minutos de fala do Alisson, depois a gente tem as intervenções das pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos com mais de 80 pessoas na sala já, espero estar com todos os estados brasileiros, porque a UNCM divulgou para todos os estados brasileiros, então tem esse Google Forms que o professor Cláudio vai estar colocando na tela para vocês preencherem, e também vocês podem preencher nome, entidade que representa, cidade e estado, para a gente, na conferência preparatória da professora Alessandra Pelanda, da Campanha pelo Direito à Educação, nós estávamos com mais de 13 estados participando. Então, com você, meu querido amigo, o nosso muito obrigada, a fala é toda sua, a partir desse momento, 40 minutos para a sua fala, e depois a gente abre para os questionamentos. Quem não quiser falar, pode escrever no chat também, que o professor Cláudio e a professora Maria José estarão anotando para a gente fazer os questionamentos que, de repente, forem necessários. Boa noite, meu querido, com você a fala. Boa noite, minha querida professora Darli. Vamos todos aqui nesses minutos, nessa linda passarela. Não foi assim que o Toquinho nos convidou? Nem sempre é linda, né? Mas é sempre uma oportunidade de caminhada. Eu queria, professora Darli, manifestar também minha alegria, minha honra ao poder estar mais uma vez na UNCM. A nossa trajetória de amizade, de construção do trabalho comum já tem mais de uma década, é verdade, né? Já são alguns passos dados, então sempre uma alegria poder reencontrá-la e reencontrar a UNCM, né? Eu estava me lembrando agora, quando você estava falando, que quando a gente criou a SAS em 2011 com a Bicari, depois com o Binho, e depois esse processo foi interrompido, né? Sempre era a UNCM a inaugurar aquela primeira conversa com o novo secretário e com a gestão, né? Então a gente tem a UNCM na gestão e nas agendas de trabalho sempre num lugar muito carinhoso. Agradecer, então, portanto, essa possibilidade que é de reencontro, né? Cumprimentar também o nosso professor Cláudio aí pela abertura, pelas possibilidades objetivas para a gente estar conversando um pouco, a nossa professora Maria José. E a UNCM, obviamente, é uma instituição com muita capacidade, né, de reunir pessoas, de mobilizar, tem muitas referências importantes, né, nesse debate do eixo 1 do sistema e do plano, mas em vários outros debates, não só atinentes à gestão democrática, mas tantos outros temas. Digo isso porque é uma responsabilidade grande que poderia ser cumprida por boa parte, eu imagino, dos colegas, amigos e amigas que estão aí nessa salinha, né? De qualquer forma, eu vou fazer um esforço aqui de compartilhar um pouco o processo de trabalho para a gente retomar essa agenda que é de organização do Sistema Nacional de Educação de um lado
e impulsionar uma outra agenda fundamental e indissociável, que é a agenda de construção, né, do novo Plano Nacional de Educação. Portanto, são dois temas indissociáveis, né, o plano e o sistema. Começar esperançando, que a professora Marli também já sinalizou um pouco isso, nós estamos retomando um processo importante, que é esse processo de interação democrática entre instâncias de governo e a sociedade como um todo, por a gente estar falando de conferência. É um espaço importante, né, mobilizador, em que a gente está retomando a construção de uma obra na área da educação. Você fez referência ao Manifesto de 32, portanto, o ambiente da conferência também é esse ambiente de prosseguimento de uma obra, como gosta de dizer o próprio professor Abdul, mas também é um momento de a gente reconhecer um pouco o que a gente acumulou, né, o que a gente tem de produzido em relação ao plano, em relação ao sistema, e também é o momento da gente reexaminar essas nossas bases para a gente reatualizar uma concepção de educação democrática, inclusiva, que a gente defende, né? Então, primeiro, reafirmar que a gente está nesse processo, portanto, que é de reconstrução. Eu acho que o debate que a gente vem fazendo nesse GT, né, só para contextualizar o processo, né, professor Mário, não sei se todos nós, no volume de trabalho que cada um tem condição, às vezes, de identificar o processo, então eu vou ser muito rápido. Nós temos o nosso Fórum Nacional de Educação recomposto, nós temos dentro dele duas comissões, uma que trata da mobilização para a realização das conferências, né, os fóruns e tudo Doutorado, mais, e uma... só um minutinho. Eu pediria ao professor Cláudio ver quem está com o microfone aberto, solicitar que feche o microfone, porque está dando interferência na sua fala. E, se possível, o senhor chegar mais perto, que o senhor fala muito calmamente, muito tranquilamente, eu já sou mais agitada, para o pessoal ouvir mais o senhor. E eu sei que o senhor tem uma grande experiência aí para contar sobre essa questão da organização do texto, referência, que o senhor é um dos redatores. Tá, pode Estão me continuar. ouvindo bem até aqui, né? Porque eu estou com o microfone, o fone, estão me ouvindo bem, né? Por enquanto? Estão ouvindo bem, gente? Tem alguém com problema de audição, alguma coisa? Não, tá certo. Então, Perfeito. Então, estava dizendo que nós temos essas duas comissões, eu estou numa comissão como suplente, né, representando o Senado Federal, a nossa senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, e dentro dessa comissão que é responsável pela elaboração dos documentos do fórum, nós temos um GT com 8, 9 pessoas que estão responsáveis por redigir esse conteúdo, né? O primeiro processo que envolveu, inclusive, o fórum como um todo, né, foi a definição, professora Darli, demais amigos e amigas, de um conjunto de emendas para cada um dos eixos. Esse conjunto foi debatido na comissão como um todo, né, primeiro no GT, depois na comissão, e depois encaminhado e aprovado no próprio pleno, né, do Fórum Nacional de Educação, e é a partir dessas balizas mais gerais, essas emendas, né, que a gente está construindo o documento referência. Então, tentando ir mais direto ao nosso ponto, né, para aproveitar bastante esses 40 minutos, professores e professoras, amigos e amigas, o documento ele está tratando, obviamente, do histórico do sistema, inclusive em relação a várias medidas legislativas que foram configuradas relativas ao Sistema Nacional de Educação. Isso é importante porque a gente precisa de um dispositivo legal, um projeto de lei, e já temos várias proposições nesse sentido, então nós estamos começando do zero esse processo, por óbvio, nem do ponto de vista do debate mais longevo, que remonta aos pioneiros, como você já falou, repito, mas também na materialização de propostas legislativas. Então, a gente tem conteúdo objetificado, objetivo, né, em relação ao Sistema Nacional de Educação. Nós temos aí toda uma discussão que a gente faz nesse eixo 1 também, relativo ao PNE, como esse articulador do Sistema Nacional de Educação. A gente falava lá já desde muito tempo, né, professora Darli, que em vários dispositivos, o próprio Plano Nacional de Educação ajuda a configurar e a materializar o Sistema Nacional de Educação. E nesse contexto do PNE, do planejamento articulado, a gente vai falar da necessidade de reforço das capacidades de Estado, né, na garantia do direito à educação. Nós vamos avançando nesse texto, sinalizando o que a gente compreende por colaboração, cooperação, regime de colaboração, e mais especificamente a gente já vai avançando
para quais as instâncias, organismos que são componentes desse Sistema Nacional de Educação, inclusive quais são os instrumentos e os processos necessários para que a gente tenha esse sistema aprovado em lei, regulamentado, e, ao mesmo tempo, em funcionamento no nosso país. Eu vou chamar a atenção para alguns aspectos, professor Darley, já que em 40 minutos e o documento está em construção, a gente não tem condição de detalhar todos os aspectos, mas eu vou fazer algumas opções, né? O primeiro aspecto é quando a gente está falando do Sistema Nacional de Educação, a gente invariavelmente está falando também da organização de um projeto de educação para o nosso país, um projeto que seja compreendido num contexto democrático e, portanto, um projeto de Estado para a educação no nosso país. Portanto, um projeto para além, digo de novo, para além dos governos, mas não independentemente dos governos. E digo isso porque há no nosso país pessoas, setores, entidades que defendem essa visão sistêmica para a educação, que tem o plano como fundamento, como epicentro das políticas educacionais, mas nós temos também aqueles que defendem a necessidade e a ocorrência, em caráter preponderante, de reformas parciais, limitadas, reformas focalizadas. Portanto, o debate do sistema se contrapõe a esta visão fragmentada que temos e a esta visão de reformas parciais, reformas de governo, né? E não é por outra razão também que a história nos aponta, professores e professoras, que toda vez que a gente fez esse debate do sistema e da democratização da sociedade e das condições de oferta na área da educação, a gente foi constrangido ao longo do tempo por várias rupturas, né? Como exemplo, nos anos 30, já pela terceira vez, Manifesto dos Pioneiros da Educação, aquelas ideias modernizadoras de inclusão no campo da educação, de organização da educação para mais setores da sociedade, e nós tivemos um Estado Novo, né? E esse debate ancorado por Fernandes de Azevedo e tantos outros intelectuais, Anísio, etc., foi rompido. Mas ali no final da década de 40, início dos 50, 56, nós tivemos, início dos 60, todo o debate do nacional desenvolvimentismo e a educação colocada como instrumento da ação do Estado, e nós tivemos o golpe civil-militar de 64. Ou seja, quando a gente fala em democratização de oportunidades educacionais, sistema nacional, parece que há um movimento contra a corrente que nos faz zerar o jogo, não é? E quando a gente fala dessas reformas pontuais e do sistema nacional de outro lado, o que nós tivemos no tempo recente é muito claro. Nós tivemos desfinanciamento, nós tivemos a reforma do ensino médio. Só para dar alguns exemplos. Nós tivemos a ausência do MEC na coordenação da política educacional, nós tivemos essa agenda da militarização que é muito nefasta, quando a gente deveria estar falando da expansão do direito na educação básica para todo e cada um, independente de um modelo único de educação para determinados setores da sociedade. Nós tivemos aí, do ponto de vista da própria gestão democrática, em stricto senso, né, tentativas de intervenção sobre a escolha de dirigentes de universidades e institutos. Então, nós tivemos ausência. Com a ausência de um sistema nacional de educação, medidas pontuais são apresentadas e medidas arbitrárias, de igual modo, são levadas a efeito. Então, nós estamos falando, nesse eixo 1, da necessidade de ratificar essa visão sistêmica para a educação do nosso país. E a principal referência para esse nosso debate, professora Darlene, tanto relativo ao sistema quanto ao PNE, volto a dizer, são dois pilares, eles são indissociáveis. Nós estamos falando de algumas dimensões que são, portanto, muito centrais. Uma agenda que deve perpassar 3 governos. Vamos lembrar que o artigo 214 hoje trata de um plano que é decenal, portanto, um plano que deve cobrir pelo menos 2 governos e meio. Isso não é trivial, é justamente para que a gente tenha esse olhar para uma política que perpasse os governos, portanto, repito, se realize para além dos governos. Nós estamos falando, quando falamos do sistema, em sua articulação com o plano e vice-versa,
Nós estamos falando na necessidade dessas ações integradas das diferentes esferas do poder público. O plano a gente tem que sempre ratificar. O plano é nacional, mas a sua concretização se expressa em cada território, no esforço colaborativo e cooperativo dos diferentes poderes públicos. E uma outra dimensão é quando a gente está falando de sistema e de plano, a gente não pode deixar de fazer referência à necessária vinculação dos recursos públicos para financiar esse direito. Não é por outra razão que não dá para falar de sistema de plano sem que a gente fale de metas progressivas e sustentáveis de recursos para permitir a expansão dos direitos. Independente do formato do plano que a gente venha a ter, com mais metas ou menos metas, o fundamento é a expansão dos direitos, porque o nosso país é historicamente muito desigual e nós, concretamente, não conseguimos cumprir as metas estabelecidas no decênio que está se encerrando. Portanto, esse sistema, esse plano, ele deve estar ancorado numa estabilidade institucional e normativa. Por isso, professores e professoras, a gente, quando fala do sistema, a gente sempre tem como acompanhante desse debate a necessidade da regulamentação da cooperação federativa em lei complementar. Lei complementar, vocês sabem melhor do que eu, né, professora Darli? Exige quórum qualificado, é mais difícil de pactuar e é mais difícil de modificar. Então, se a gente quer um sistema que seja de verdade, estável, consistente, a gente precisa ter o diálogo com o legislativo e a gente precisa fazer esse esforço de pactuação social. E nesse contexto do sistema, a gente vai ter que ter como contribuição fundamental a melhoria do exercício da negociação e da cooperação entre os entes federados. A pandemia nos apontou claramente a gravidade e o grande problema que o país tem quando não há instrumentos e espaços de negociação e de coordenação estabilizados. Nós tivemos muita bateção de cabeça no contexto da pandemia, coisa que se a gente tivesse um sistema organizado com arenas de negociação federativa estabilizadas, a gente poderia ter controlado bastante melhor a pandemia. E, obviamente, quando a gente está falando de sistema, a gente não pode reduzir esse debate ao debate da educação básica. A gente está falando de sistema porque a gente quer falar da creche, a pós-graduação, do direito à educação em toda a sua extensão, independente do lugar de nascimento ou de moradia de qualquer cidadão ou cidadã. Então, a gente está reposicionando esse debate do sistema, que é um sistema que deve ser mantido pelo poder público, um sistema que deve ser gratuito, que deve ser abrangente em relação a todos os níveis, etapas e modalidades, e que, obviamente, deve ser construído e pactuado nesse diálogo com a sociedade. Por isso, essa oportunidade que é também formativa para nós, né, professora Darli, nos ajuda a alinhavar esse processo. Depois da aprovação do nosso Plano Nacional de Educação, a partir daquele PL 8035, lá do ano 2010, e depois de 4 anos de debate no Congresso Nacional, a gente teve a Lei 13.005 aprovada. Mas depois disso, é importante esse compartilhamento e essa compreensão comum. Nós tivemos vários projetos sobre o Sistema Nacional de Educação sendo apresentados. Vou fazer referências a alguns. Nós tivemos ainda em 2011, antes da aprovação final do Plano Nacional de Educação, o PLP 15, do deputado Burnier, que é de um partido. Nós tivemos o PLP 5519, do deputado Paulo Rubens Santiago, também tratando do Sistema Nacional de Educação. Depois nós tivemos o PLP 413, do deputado Sagos Moraes. Nós tivemos, ainda na última legislatura, o PLP 448, que acho que é do deputado José Pivec, que contou com muito diálogo com o Fórum Nacional de Conselhos de Educação também. E no último período, na última legislatura, e esse debate segue na atual legislatura, nós tivemos a apresentação de um PLP que, direta e indiretamente, a professora Darli, que me ajudará a escrever,
que é o PLP 216/19, da deputada professora Rosa Neide, que, no fundamental, incorporou, apropriou os conteúdos, aperfeiçoando do Fórum Nacional de Educação no ano 2015, 2016, e da SASE, que apresentou também um anteprojeto. Então, nós temos um conjunto, repito, de propostas sobre o sistema que materializam conteúdos, instâncias, organismos, fluxos e processos de trabalho atinentes ao Sistema Nacional de Educação. Ou seja, nós temos, amigos e amigas, propostas, reforço, objetivadas em relação ao Sistema Nacional de Educação. A professora Darli, faço referência a ela porque sempre foi uma pessoa muito importante, com outros dirigentes da ONC, o professor Manuel, o professor Paulo, a professora Giovanni, enfim, tantos outros conselheiros e conselheiras. Esse debate ele foi muito fortalecido com a criação da SASE, com o BINHO, com a Bicalil, com todo o debate que fizemos numa rede de assistência técnica atinente aos planos e ao Sistema Nacional de Educação. Tentando ser ainda mais específico em relação a esse cenário geral de debate sobre o sistema e plano e de materialização de propostas legislativas, vamos entender por que é que esse Plano Nacional em vigor e o próximo ainda ajudarão a formatação desse Sistema Nacional de Educação. Vários dispositivos dão conta disso, reforço. Quando o Plano Nacional de Educação fala da realização periódica das conferências como um mecanismo de participação e fala também da existência de conselhos e fóruns, ele está traduzindo aspectos atinentes à gestão democrática que devem ser partes fundamentais dentro do Sistema Nacional de Educação. Não é isso? Alô, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, só tem uma tela branca aqui que apareceu, mas não tem problema, professor Atos. Pensei que eu que tinha desaparecido. Que bom que eu Não, estou com não, o vocês. senhor pode continuar, o senhor pode continuar. O Plano Nacional de Educação, nessa agenda de instituição do Sistema Nacional de Educação, deixa muito claro que a gente tem que criar uma instância permanente de negociação e cooperação entre os entes federados, para definir modelo de financiamento, para fazer o debate curricular, para debater formação de professores de maneira articulada, etc. Tal. Essa instância, inclusive, precisa ser desdobrada, e ela certamente estará dentro do nosso debate do documento de referência, e estará dentro de uma formulação legislativa sobre Sistema Nacional de Educação. O plano ajuda a conformar o sistema quando ele prevê que os planos subnacionais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem ser feitos, construídos à luz do Plano Nacional de Educação. Então, não há sistema sem planejamento decenal articulado, cobrindo 3, repito, períodos de governo. O plano ajuda a formatar o Sistema Nacional de Educação quando ele, em vários aspectos, traduz a gestão democrática, quando fala na necessidade de aprovação de leis específicas para os sistemas de educação em relação à gestão democrática. E a gestão democrática, obviamente, tratando dos conselhos e dos demais organismos colegiados, da escolha uninominal com participação da sociedade, de dirigentes de estabelecimentos de ensino e por aí vai. O Plano Nacional ajuda a formatar esse sistema, e esse é um debate que fazemos dentro do documento referência nesse eixo 1, quando a gente fala da necessidade de se constituir um fórum permanente com representação federativa dos trabalhadores da educação para tratar das políticas de valorização, com especial atenção ao piso salarial profissional nacional. A ambiência para essa discussão entre gestores e trabalhadores da educação deve ser um organismo fundamental do Sistema Nacional de Educação também. A gente fala, o plano ajuda a formatar o sistema, quando lá na meta 15 diz que é preciso garantir, em regime de colaboração, uma política nacional de formação para os profissionais da educação, que não é uma realidade dada e concreta. O planejamento em cada estado, em cada município, não é feito de maneira articulada, com base numa política nacional pactuada. Então, dando alguns exemplos de dispositivos do nosso Plano Nacional de Educação, que ajudam esses e outros elementos, e fechando, a dar forma ao projeto de lei
do Sistema Nacional de Educação. A gente está falando aí, além desses dispositivos, na necessidade de vinculação entre gestão democrática e financiamento público. A gente está falando da necessidade, no contexto de um sistema, de vinculação dos planos de educação das 3 esferas aos demais instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Não existe consequência aos planos de educação sem que haja essa vinculação aos demais instrumentos de planejamento e financiamento da política educacional em cada território. Então, falar de sistema é afirmar o Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas educacionais e que requer desdobramento nos demais instrumentos de planejamento. Outro alerta que eu gostaria de fazer nesses minutos que ainda me restam aí, professora Maria, não sei em quanto tempo eu já estou, porque eu não comecei a marcar direitinho, é que a gente, ao falar do fortalecimento das capacidades do Estado, do poder público, portanto, sobremaneira, no cumprimento dessas obrigações que são constitucionais, a gente não pode entrar na esparrela de substituir o debate sobre o Sistema Nacional de Educação, o plano como seu fundamento e a cooperação federativa materializada em lei complementar por outras formas precárias, supostamente, de materialização do regime de colaboração. E aí eu faço referência a um que me acompanhou esse debate entre 2012 e 2016, faço especial referência e chamo a atenção de todos e todas para esta coisa denominada arranjos de desenvolvimento da educação. Esse tema foi objeto de muita atenção, de muita reflexão no GT, no MEC, algo que me ajudou bastante a enfrentar esse debate. O que estava por detrás desse tema, arranjo de desenvolvimento da educação, como sinônimo do Sistema Nacional de Educação, ou como sinônimo da colaboração federativa na área da educação, era o acesso aos recursos públicos da educação por meio de consultorias e assessorias privadas. Então, não dá para submeter o debate do sistema e da regulamentação da cooperação federativa a essas formas precárias de assessoria e consultoria, em que há uma espécie de associativismo voluntário, por adesão. Sistema Nacional de Educação não combina com voluntarismo e adesão. Sistema Nacional de Educação é para cumprir obrigações na área de educação do Estado, que, portanto, são perenes. Reforço, tá certo? Então, um desafio que a gente também está colocando no debate do eixo 1 é que os distintos períodos de governo que vão perpassar essa agenda revigorada de instituição do Sistema Nacional de Educação é o debate justamente do financiamento do planejamento decenal articulado, reforço, né? É fundamental que a gente retome aquelas redes de assistência técnica, seja para o planejamento estrito sensu relativo aos planos de educação, seja para organizar o sistema de ensino, né, professora Dali? Aí nós vamos requerer muita UNCLE, certamente é o nosso desejo, a partir da aprovação de uma lei nacional sobre o sistema nacional, cada ente federativo, cada sistema deverá reorganizar os seus sistemas, né, à luz da nova lei complementar nacional. Então, nós temos aí essas várias proposições que dão detalhamento, e, obviamente, eu vou puxar aqui, esses minutos que restam, professor Darli, você chama a minha atenção aí, para os conselhos e para a gestão democrática no contexto do Sistema Nacional de Educação. A defesa que fazemos ao longo da história, que estamos fazendo na construção desse documento referência, é que os conselhos, em particular, como parte fundamental de materialização da gestão democrática, devam ter suas funções estabelecidas das maneiras mais ampliadas. Ou seja, conselhos de educação, ao nosso ver, dentro do Sistema Nacional de Educação,
devem ter funções deliberativas, consultivas e propositivas, fiscalizadoras e de controle social. E os nossos conselhos, dentro do Sistema Nacional de Educação, devem ser compostos de forma legítima, interfederativa e representando, obviamente, os mais diversos setores da sociedade, tá certo? Outro aspecto que pega o Conselho e os conselhos no contexto da gestão democrática e do Sistema Nacional de Educação é que a escolha e a nomeação desses conselhos deve considerar representações mínimas, ou seja, eu não posso ter conselhos que não tenham, pelo menos, representantes da própria UNC, representantes de dirigentes oficiais da educação básica e superior, representantes de entidades que atuam na área de política, gestão e formação dos profissionais da educação, e representantes de entidades estudantis e de movimentos sociais, sem prejuízo de outras institucionalidades. Eu não posso pensar em conselhos que não tenham, no contexto do sistema, ao menos esta representatividade. E, obviamente, eu preciso confirmar que esses conselhos de educação devam ser reconhecidos nas suas relevantes funções públicas. E para que eles tenham este reconhecimento e as condições de trabalho garantidas, é preciso que eles sejam dotados, né, os conselhos, de condições objetivas de trabalho. Não é isso? Então, um debate sobre um texto de lei de sistema deve confirmar essas dimensões relativas às funções dos conselhos, sua composição básica e suas condições objetivas de trabalho. Isso está sendo bastante tranquilo no debate que estamos fazendo no GT, e eu tenho certeza que também na comissão e no pleno do fórum, ninguém vai desejar que tenhamos conselhos sem que esses elementos mínimos estejam considerados. O debate atinente à homologação dos atos dos conselhos, esse é um debate que a gente precisa fazer com mais vagar. Aí eu saio da posição, rapidinho, viu, professora Darli, professores e professoras, da condição de escriba, de quem está ajudando a relatar. Eu acho que, em relação a esse tema da homologação, se a gente ao menos avançar na definição de um prazo para reexame ou para posicionamento do órgão executivo quando diz respeito a decisões que têm repercussão na esfera administrativa, isso pode nos tirar aquela situação incômoda, né, de que muitas vezes o Conselho Nacional de Educação ou os conselhos estaduais distrital editam diretrizes ou atos e aquele negócio vai para uma gaveta de maneira indefinida e não tem repercussão. Talvez, então, a delimitação de um prazo, de uma forma de trabalho, né, entre conselhos e executivo, um prazo delimitado possa ser um passo adicional a esse debate, especificamente sobre os conselhos dentro do Sistema Nacional de Educação. Nós valorizamos também o papel dos conselhos em todos os processos, nessa construção do documento de referência do eixo 1, em todos os processos de oitiva da sociedade. Para debater qualquer tema educacional, para debater Plano Nacional de Educação, dentro do Sistema Nacional de Educação, os conselhos são chave e devem ser chave fundamental. Tá? Então, professora Dari, eu não sei como é que está o meu tempo, mas esse é um pouco do detalhamento que a gente vem fazendo no documento referência em relação ao sistema e aos planos. Como eu disse lá adiante, né, ou lá atrás, melhor, as conferências são, obviamente, ambientes fundamentais na construção do novo plano e, obviamente, dentro das conferências também os conselhos são estratégicos para o debate político e social que a gente precisa fazer no país sobre educação, sobre o sistema de educação e sobre plano de educação. Termino essa primeira etapa para ouvir um pouco, enfim, para a gente valorizar um pouco
Professor Alisson, o senhor fechou o seu microfone. Deixa eu abrir. Então, assim, para terminar mesmo, outro tema que eu deixo no ar, nesse contexto do debate sobre o sistema, da nossa conferência e do plano, é o tema da responsabilidade educacional. Nós não podemos confundir responsabilidade educacional, como a gente pensou lá atrás, com responsabilização de gestor, com punição de professor, com responsabilização de aluno. A ideia de responsabilidade educacional no contexto de um sistema deve dizer respeito, ao nosso ver, e aí eu volto a falar como redator aí, com outros companheiros e companheiras, colegas e colegas, amigos e amigas da comissão, nós estamos falando de responsabilidade quando a gente cumpre ou não cumpre os dispositivos legais atinentes à educação. Quando a gente cumpre ou não cumpre a necessária oferta de creche quando estão dadas as condições objetivas. Nós temos que falar, nesse caso, de responsabilização quando a gente não tem garantidas as condições básicas, água, esgoto, luz, nas escolas brasileiras. Nós temos que falar de responsabilização quando nós estamos dizendo sobre o piso, o cumprimento ou não do piso salarial nacional. Nós podemos falar de responsabilização quando nós estamos falando da materialização ou não da gestão democrática, da existência ou não de conselhos. Mas nós não devemos falar de responsabilidade educacional como sinônimo de punição e de responsabilização de gestores por metas delimitadas ou por metas de aprendizagem. Isso é bastante complicado. Então, termino de fato essa primeira parte da nossa conversa, professores e professoras, agradecendo, dizendo que essas conferências que a gente está realizando e está começando a fazer são muito desafiadoras, mas também são muito definitivas de qual o modelo e as referências para os conselhos a gente deseja, né? Quais são as referências para a gestão democrática que a gente deseja materializadas numa lei de Sistema Nacional de Educação, e é, portanto, um momento muito importante, porque é aglutinador, catalisador de a gente produzir avanços a partir de tudo que a gente construiu. Termino dizendo, nós tivemos conferência de educação básica em 2008, nós tivemos CONAI 2010, 2014, 18 e 22, nós tivemos as conferências populares de educação em 2018 e 2022, e nós temos muitos projetos de lei formalizados, inclusive. E, portanto, nos compete produzir avanços para que a gente tenha aprovado aí no próximo período uma bela lei de sistema que tenha como fundamento, obviamente, a gestão democrática, tá certo? Professora Darli, é um pouco isso que eu queria compartilhar nesses minutos, sem aprofundar muitas dimensões, mas me coloco aqui, em outros momentos, inteiramente à disposição da UNCM. É sempre uma alegria muito grande conversar com a UNCM, e para ter Sistema Nacional de Educação, vai precisar ter UNCM atuando em cada território na organização dos sistemas, e também em âmbito nacional. Muito obrigado aí, boa noite mais uma vez, obrigado pela paciência da escuta, tá bom? Obrigada, professora Alisson. Aí eu só peguei uma fala rapidamente, são muitas questões que a gente tem para fazer sobre essa sua fala, muitas inquietações. Mas achei muito interessante, a professora Ruth, né, não sei se é a conselheira, falou que a sua fala traz esperança. E aí, eu volto à questão lá, né, nosso querido patrono da educação brasileira, o nosso Paulo Freire, que precisamos aprender a conjugar o verbo esperançar, né? Não de esperar, mas de ir à luta. E essa conferência, neste ano, realmente é essa ir à luta, chegar no chão da sala de aula, chegar no chão da escola, os nossos planos de educação, seja o PNE, os PMEs, e os PEs, né, os planos estaduais e os planos municipais de educação, a gente quer mobilizar toda a sociedade brasileira num grande levante, num grande trabalho, para termos realmente, professor Alisson, um plano de Estado.
né? Não plano de governo. E a gente está precisando, nós estamos atrasados nessa situação. A professora Teresa Pelanda falava muito sobre a questão, que o eixo 2 traz a questão da garantia do direito à educação no nosso país. E aí a gente fica muito triste quando ainda percebe, principalmente as metas 1, 2 e 3, que era a universalização da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, 2016, nós estamos em 2023 e a gente não conseguiu universalizar. Nós temos um número muito grande de crianças, jovens e adultos fora da escola. Ainda hoje, numa reunião que nós tínhamos aqui em Santa Catarina para a escolha de escola referência através da distribuição do ICMS, né? A gente fez uma análise de 2022, numa dessas escolas, infelizmente, nós temos crianças fora da escola e isso é muito ruim. Como dizia ontem a professora Giovana, fora da escola não pode. E na escola, sem aprender, também não pode, né? Então, são várias metas desse plano atual de educação que não conseguimos cumprir, né? Não conseguimos cumprir, infelizmente. Acho que a gente precisa ver o que ainda dá para fazer e pensar num plano, né? A partir dessas metas que a gente não conseguiu ainda cumprir. A questão dos PLs do Sistema Nacional de Educação, e aí eu gostei muito da sua fala, né, porque nós temos um projeto de lei complementar, o 235 de 2019, que está no Congresso, quer dizer, que está no Senado não, que veio do Senado, veio para a Câmara dos Deputados. E a gente sabe que tem muita fragilidade. Quando o senhor defende as funções dos conselhos municipais de educação, as 6 funções dos conselhos municipais de educação, a gente fica muito contente, porque a questão das conferências, dos fóruns de educação e dos conselhos estão lá nas disposições transitórias. A gente não quer nas disposições transitórias, a gente quer realmente no artigo da lei, né? E a gente precisa fazer a articulação para essa discussão. Nós precisamos nos mobilizar. Então, a leitura dos nossos amigos que estão assistindo a essa conferência preparatória desse PLC 235/2019 é essencial para que a gente possa entender o significado de estar lá nas disposições transitórias, conferências, fóruns e conselhos, né? A gente agradece a sua defesa, o senhor está no Congresso aí, e aí a gente sabe que nós podemos contar com o senhor nessa articulação, né? E essa discussão sobre arranjo de... Então, são tantas coisas, professor Arce, que a gente, nesse arranjo de desenvolvimento da educação, quando a SASE pensou nisso, a gente pensou numa outra situação, não na situação que a gente está vivendo hoje. Essa questão dos planos, aí eu estou falando de cadeira, porque aqui em Santa Catarina a gente faz... nós ajudamos a construir o Plano Estadual de Educação e a gente participa de uma comissão, que é a CEMAPES, Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, entendendo esse como plano de todo o território catarinense, e não só e de todas as redes, não só da rede estadual, mas das redes particulares, que a gente tem uma dificuldade devido à falta de informação no censo, mas a gente pegou alguma coisa, a rede federal, as redes municipais e as redes estaduais. E aí a gente tem dificuldade de informação de dados, né? A Andressa trouxe na terça-feira muito importante esses dados, a avaliação do Plano Nacional de Educação. Nós falávamos da falta de alinhamento dos planos subnacionais, né? Mas a gente precisa pensar o que a SASE pode fazer. E com a extinção da SASE, os municípios brasileiros perderam muito, porque faltou assistência técnica para fazer o monitoramento e avaliação dos planos. Nós tivemos uma grande assistência técnica para a elaboração dos planos, mas faltou para fazer o monitoramento e avaliação. O monitoramento e a avaliação não pode ficar só na mão dos gestores, tem que passar por toda a sociedade, né? Pelos conselhos municipais de educação, pelo legislativo, os conselhos estaduais, aqui em Santa Catarina, quem avalia o nosso plano, monitora, a ALESC, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, os conselhos municipais, o Conselho Estadual e também os fóruns municipais de educação, que aqui em Santa Catarina nós temos mais de 190 fóruns
né, constituído, a gente não sabe se é efetivado, mas nós temos, dos 295. Então, a gente precisa fortalecer os fóruns municipais de educação e os fóruns estaduais de educação. Então, a gente gostaria que o senhor depois... Eu vou fazer um rol de questão, quem quiser colocar no chat pode colocar, mas eu penso que a Maria José também tem pergunta para fazer, se o Cláudio quiser fazer, tá? A gente vai fazer 5 questões para o senhor responder. Tá? Essa a importância da SASE, e a SASE conte conosco dos conselhos com a UNCME, tá? Pode contar com a UNCME, nós já tivemos uma primeira conversa com o secretário da SASE, né? Com relação a essa questão dos conselhos, dos fóruns e conselhos, fóruns e das conferências. A questão do arranjo de desenvolvimento, que é uma discussão que vocês estão fazendo, né? E a questão do não cumprimento das metas, e a lei de responsabilidade. São tantas as questões, acho que nós viramos à noite e não conseguimos... o senhor traz muitas interrogações, muitos pontos para serem discutidos, isso é muito bom. Isso é muito bom. Professora Maria José, qual é a pergunta que a senhora gostaria de fazer, professora Maria José? Quem não quiser fazer no chat, quer fazer, levanta a mãozinha, o professor Jorge, também do Rio de Janeiro, está aí com um grande desafio aí pela frente, porque Rio de Janeiro não tem um plano estadual de educação, apesar de ter os planos municipais. Mas, Maria José, com você, para fazer a pergunta. Darli, eu vou abrir mão da minha, porque eu percebo aí que o meu Terreira entrou também e que o nosso colega Jorge, eu não sei se mais algum, e eu acho que era interessante abrir um espaço para esses colegas também, para que possa fazer algum depoimento a respeito do tema ou que possa formular alguma questão, se assim achar interessante. E também os demais participantes. Professor Jorge, gostaria de se manifestar? Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, Darli, Cláudio, Milton, Maria José, professor Alisson. Agradecer aí ao senhor pela disponibilidade. Agradecer também aos representantes aí do nosso estado, Rio de Janeiro, que se fizeram presentes nessa live. Como a gente falou, professor, essas lives que a UNCME está promovendo, elas estão sendo bem esclarecedoras, principalmente porque eu já falei isso na terça-feira na live da Andressa, mas eu preciso falar aqui novamente, com esses prazos assim apertados que nós estamos tendo para poder realizar as nossas conferências, e o documento que vai nortear todas essas discussões, ele só a previsão de distribuição dele é a partir do dia 15 de outubro, né? Então, eu vou fazer um apelo para o senhor também, fiz para a professora Andressa, que a comissão possa se debruçar um pouco mais, que eu imagino que vocês estejam também com a faca no pescoço, por assim dizer, né? Mas que a gente pudesse receber esse documento quanto antes, porque esses documentos, esse documento ele é importantíssimo para as discussões que a gente precisa promover dentro das nossas etapas municipais, intermunicipais, né? E assim como eu aqui no Rio, acredito que os outros colegas também nos outros estados têm se empenhado para que essa participação, né, nesse debate dessa conferência, ele possa ser o mais amplo possível, né? Eu acredito que todos têm trabalhado para tentar chegar aí nos 100% de conferência dentro dos seus estados, e aqui não é diferente, e a todo momento a cobrança o documento base, a gente precisa distribuir. Então, eu solicito ao senhor que possa levar essa demanda mais uma vez para a comissão, pensando no prazo que nós temos para realizar as nossas etapas, pensando no prazo que os estados também têm para realizar a etapa estadual, porque aí a gente vai ter aí um mês, seria o mês de dezembro, em que a Comissão Nacional estaria trabalhando nesse documento que vai receber das etapas estaduais, para posterior distribuição para aqueles que vão participar da etapa nacional, né? Que será no final de janeiro do ano que vem. Então, assim, ficou bem apertado esse prazo para a gente. Mas eu acho que a UNCME foi certeira,
nessas lives, né? Estamos aguardando ansiosos, Darli, os demais eixos, né? Eu sei que você, com a sua equipe, está se empenhando para isso, porque está sendo bastante esclarecedor. Então, assim, a gente começa a ter uma base, uma noção do que está sendo pensado para o documento, né? Mas a gente precisa ter esse documento, né? Então, só deixar esse registro, agradecer mais uma vez ao senhor, foi excelente a fala, reforçar que realmente a gente precisa construir esse sistema nacional de educação, porque a gente já tem o sistema municipal, a gente já tem os sistemas estaduais, mas a gente não tem nada a nível nacional que congregue tudo em torno da discussão da educação, né? E isso é muito importante para que as coisas não fiquem soltas. E a gente precisa trabalhar para esse sistema realmente sair do papel e contar aí com a participação ampla de todos os atores da educação, né? Acho que eu falei demais, gente, desculpa. Obrigada, meu querido, obrigada. Você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito participante, é muito bom. Professora Alisson, a professora Maria José não quis falar, mas eu vou ler o que ela está perguntando. Tá? Reconhecendo a diversidade geográfica e cultural do nosso país, torna-se urgente a criação de um Sistema Nacional de Educação que contemple elementos fundamentais da qualidade da educação nos estados e municípios. Quais os maiores desafios no que se refere ao financiamento da educação nesse contexto? Então, porque a gente sabe que sem dinheiro não dá para fazer nada, né, professora Alice? Nós precisamos de financiamento, e financiamento muito bem cuidado, muito bem organizado, né? Então, a gente precisa discutir essa questão do financiamento dentro do Sistema Nacional de Educação. É outra pergunta. Alguém gostaria de fazer uma outra pergunta para o professor Alisson com relação a essa questão do Sistema Nacional, o Plano Nacional, né? O Plano Nacional como articulador do Sistema Nacional, né? Tem alguém mais que gostaria de fazer pergunta? Darli, Hoje não, Sônia Maciel, da PUESP, eu queria saber, porque ele falou também da questão da fiscalização, né? E nós vamos precisar ir bastante, eu já vou colocar como exemplo o Estado de São Paulo, que já matou todos os conselhos, já matou todas as leis, já acabou com a LDB, quer dizer, acabou tudo, na verdade, está enterrando a educação pública. Nós estamos atravessando uma fase tenebrosa e a luta está sendo constante, é audiência atrás de audiência, e ele não dá a mínima, a gente faz a coisa durante o dia, faz audiência, ele até comparece, tá? Vai lá na Lesp e tudo, faz as promessas, vai para casa, no dia seguinte sai tudo ao contrário. E está acabando com a educação pública no nosso estado, detonando, e é evidente que a gente está falando da pública estadual, mas reflete, porque os municípios, muitos acompanham também o que está sendo ditado pelo Estado. Então, acho que teria que ter uma fiscalização que obrigue, de fato, que os estados cumpram com a nacional, porque está um absurdo o que vem acontecendo. Vocês devem ter conhecimento pela mídia, e a gente que está vivendo isso no dia a dia está complicado. Obrigada, parabéns, gostei. E como falou o companheiro antes, o mais rápido possível esse documento na mão da gente, tá? Obrigada. Tá certo, minha querida Sônia, muito obrigada pela sua intervenção. Eu vou passar para o professor Milton Herrera, depois o José Carlos, tá? Milton Herrera está por aí ainda, Maria José, o Milton saiu. O Milton que é de São Paulo também. Milton Herrera, é com você, da Diretoria de Formação. Obrigado, professora Darli, pela oportunidade de fala. Peço desculpas por entrar um pouco atrasado nessa live tão primorosa, que vem ao encontro do nosso aprimoramento, né, da condição de ser inacabado, dentro dessa partilha solidária do professor Alisson. Estava em outros 2 compromissos simultâneos, mas não podia deixar de estar aqui um pouquinho com vocês. Não preciso redundar sobre a importância, né, que se orquestre finalmente o Sistema Nacional, uma vez, como disse o nosso querido coordenador do Rio de Janeiro, né, o Jorge, nós já temos aí nos âmbitos dos outros entes federados, então a gente precisa tornar, né, esses atos todos perfeitos.
E pensar sobre esse momento de CONAI em seu caráter extraordinário é pensar sobre a importância dos planos, seja nacional, seja estadual, seja de cada município, que sejam letras vivas dentro da gestão, que seja de conhecimento de todos, né, envolvidos dentro dos processos educacionais. E a gente precisa trazer essa sensibilização para conscientização e pertencimento. E as CONAIs favorecem esses momentos, né? Então, momentos como esse também de formação são impreteríveis no sentido de trazer clareza, de trazer acolhimento, de trazer aprimoramento pela expertise daqueles que vêm somar conosco. Hoje, o nosso querido professor Alisson Araújo, que veio aqui nos dar as mãos e nos conduzir ao entendimento do eixo. E aí, eu já me despeço agradecendo, me sinto contemplado com todas as outras inquietações e gratidão pelo momento partilhado. Obrigada, professor Milton Herrera, coordenador do Estado de São Paulo, da UNCM Estado de São Paulo, e também membro da Diretoria de Formação da UNCM Nacional. Professor José Carlos, sua identificação e o seu questionamento, as suas interlocuções. Boa noite a todos, excelente palestra. Meu nome é José Carlos Arias, eu sou diretor do Sindicato dos Professores do Sinto da Rede Privada do Estado de Minas Gerais. Estava querendo levantar uma questão. Toda vez que a gente trata da questão democrática, eu concordo plenamente, nós temos que avançar, mas tem uma questão que me incomoda. O setor capital financeiro entrou e está destruindo o setor público, né? E está destruindo toda a qualidade e a democracia, né, do processo educacional. Se nós não regulamentarmos, né, retomarmos um debate e tratar como vamos tratar esse segmento, né, que está nefasto, né, transformou a educação como um grande negócio, estão ganhando milhões na Bolsa de Valores, e a gente tratar da rede pública e a gente não tratar desse segmento, mesmo e propor uma formulação. Eles têm que respeitar, né, o projeto nacional, eles têm que estar incorporados que se tem, mas não há não podemos aceitar que esses grupos, né, dominem e fiquem liberando, rebaixando, inclusive, a qualidade de ensino e criando mecanismo com aprovação, inclusive, do MEC, né? Com a aprovação do MEC, desregulamentando a regulação. Esse setor, quando a gente trata de gestão democrática, se não tiver uma representação das entidades estudantis e cada instituição da rede privada, se uma representação com segurança dos professores, né, dos seus sindicatos de classe, participando do debate interno da rede privada, não vamos ter gestão democrática, né? Qualquer projeto de plano de carreira, plano de cargos e salários, ou até mesmo os debates dos nossos direitos de melhoria de qualidade de vida, das nossas relações de trabalho, o proprietário, o empresário dessa educação, ele tem o poder de admitir e demitir. E os professores na educação privada não vivem democracia, vivem aterrorizado, com medo de falar e fica só conspirando. Não tem como haver uma democracia. A educação não combina com essas relações que nós estamos colocando. E quando nós estamos tratando de gestão democrática, eu estou levantando isso para a gente reforçar esse debate e tratá-los não de lado, não colocá-los de lado. Mas o debate está aí, eu estou apenas ampliando o debate, porque se nós não tocarmos nesse grupo que o Paulo Renato lá atrás liberou para o capital financeiro entrar na educação privada, nós não conseguimos até hoje e eles só estão destruindo, inclusive o setor público, porque se a gente acha que eles acabam concorrendo, reduzindo e diminuindo, oferecendo vagas, né, apenas para os seus interesses de mais negócio. Era só isso. Obrigado. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigada, meu querido professor José Carlos. Eu gostaria que você registrasse a sua presença ali no chat, ali no Google Forms que o professor Cláudio encaminhou para vocês, porque tem estados que não informaram, e a gente está também fazendo essa divulgação dos estados que estão participando. Alisson, eu vou passar...
Eu não Tá, estou sabendo fazer, registrar, tá viu? Eu bom, estou tá tentando joia, entrar, eu obrigada, tenho um tá, telefone. tá. Professora Alisson, eu vou só colocar agora uma situação que foi apontado ali no chat, tá? E aí eu passo para o senhor e depois a gente abre uma última rodada com 3, 4 questões, porque tem gente pedindo também para falar, mas nós temos um teto também para terminar. Nós estamos no terceiro turno agora, né? Então a gente tem uma definição de início e uma definição de final também. Mas o que tem no chat que é preciso definir formas mais efetivas de exigir a aplicação dos planos de educação de maneira que as definições políticas não se sobreponham ao que já foi construído. É um depoimento do chat. Então, eu passo para o senhor, né, para fazer um apanhado de todas essas nossas falas, todas essas nossas inquietações. Professor Alisson, é com o senhor. Obrigado, Darli. Mas essa coisa de senhor está me deixando incomodado. Nós todos já temos algumas juventudes acumuladas, né? Mas não nos compete. Acho que tratamos-nos bem aqui por você mesmo, por professores que somos. Acho que muito bacana. Eu acho que todas as considerações e questões foram muito oportunas. Deixa eu ver, agradecer, portanto, a você, viu, professora Darli, o Jorge, a Maria José, a Sônia Maciel, o Alberto, o Zé Carlos e o Milton pelas considerações e pelas questões. Eu vou começar pelo final, né, pela pergunta do chat, que eu acho que às vezes isso não fica muito claro para a gente no debate sobre o sistema. Há um dispositivo que precisa ser ratificado no documento de referência e, sobretudo, na lei do Sistema Nacional de Educação, que deve ser redigido, e eu leio da seguinte maneira, para a nossa primeira reflexão. As disposições do Plano Nacional de Educação constituem normatização vinculante dos planos estaduais e municipais a eles consequentes. Normatização vinculante. Aí aqui tem a ver com responsabilidade educacional e com cumprimento efetivo das obrigações do Estado e o cumprimento efetivo dos planos de educação. Ou seja, quem deixa de cumprir metas pactuadas de expansão do direito, da garantia do direito, poderia e poderá, na lei do sistema, ser responsabilizado. Ah, mas se as condições não estão dadas, é por isso que a gente precisa ter os espaços de negociação e de pactuação, onde melhor se define cada responsabilidade e as condições de financiamento de cada esfera federativa. Não sei se nós estamos acompanhando, para dar o exemplo antecipado, o debate das obras inacabadas. Ali há um exercício de negociação e pactuação, porque um percentual altíssimo de obras, especialmente creches, simplesmente não foi concluído. Nós largamos as obras lá ou vamos abrir uma arena entre o MEC, o gestor estadual e o gestor municipal para que haja uma repactuação em torno daquele equipamento público fundamental? É isso que falta no país, muitas vezes, e que o sistema pode ajudar a encaminhar. Se eu digo que uma creche se eu defino melhor que uma creche vai ter 80% do recurso federal, aí tem um problema, o Estado pode entrar, porque não pode, o município pode entrar, pode complementar. Se eu defino melhor essas questões, o equipamento e, por consequência, o direito, tende a ser melhor encaminhado e resguardado. Então, nós estamos falando disso. Se eu não tenho arenas federativas e se eu não tenho uma dimensão vinculante da decisão, e é por isso que a gente precisa também ter um sistema, eu tenho essa descontinuidade e eu tenho essa coisa solta de que eu tenho metas que eu cumpro, que eu não cumpro. Então, repito, ao meu ver, e ao debate que a gente está fazendo dentro da comissão e do GT, é que plano de educação fixado em lei tem caráter vinculante. Por isso que ele precisa ser bastante debatido. Agora eu volto para o começo, em relação, viu, professora Darli, ao PLP 235, acho que é do senador Arnes, enfim, que foi à Câmara. Só para a gente entender bem. Esse debate das conferências, todo esse movimento dos últimos anos, a criação da fase e esse processo que a gente está agora,
ajudaram bastante a formatar projetos de lei. Então, o PLP 235, aprovado no Senado, é um dos projetos. Eu fiz referência a vários que já tramitaram e foram arquivados, e junto com esse PLP 235, tramitam outros 4 projetos, tá certo? Que são diferentes. Em alguns aspectos são parecidos, mas eles são também, em algumas situações, bastante diferentes. Então, nós temos o PLP 25, de 2019, que é da atual senadora Dorinha, ela apresentou enquanto era deputada federal. Ele é fundamentalmente, professora Darli, o texto, o PL que o então ministro Mendonça Filho tentou fazer avançar na Câmara. Portanto, ao meu ver, ele não é um projeto que represente os esforços que temos feito em relação a um Sistema Nacional de Educação. O outro projeto que tramita junto, que está pensado ao 235, é o PLP 47, de 2019, que é do ex-deputado Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima. Aí vocês vejam, esse PLP 47, ele está no bloco de projetos relativos ao Sistema Nacional de Educação, mas ele é um projeto equivocado. Ele trata da federalização da educação básica, só para a gente entender a delicadeza do debate. Há outro PL, que é o PLP 216, 2019, da ex-deputada professora Rosa Neide. Esse PLP é referenciado no anteprojeto que foi construído coletivamente pela SASE e no projeto que foi aprovado pelo Pleno do Fórum Nacional de Educação em 2016. Então, se a gente quer, e essa é a minha recomendação, aprofundar um pouco alguns aspectos que a gente está discutindo aqui em relação ao sistema, a referência, ao meu ver, é o PLP 216/2019 da então deputada, professora Rosa Neide, tá certo? E tem um outro PL, tramita junto, repito, 267, da deputada Rose Modesto. Então, veja, professora Darli, nós temos autor. Isso é importante, porque vai ajudando na construção dos consensos que a gente deva produzir e dos conteúdos que a gente deva afastar em relação ao Sistema Nacional de Educação. Nós temos Rede, apresentando o projeto, Partido Rede, né? Nós temos PSB, nós temos União Brasil, nós temos PT, nós temos PSDB e nós temos MDB. Ou seja, esse processo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos ganhou lastro, com diferentes embocaduras, mas o debate está sendo feito por diferentes matrizes e matizes ideológicas, o que é bom para a gente tentar encaminhar a discussão, tá certo? Em relação aos arranjos de desenvolvimento da educação, eu vou só realçar um aspecto de um projeto de lei que tenta regulamentar essa coisa chamada arranjo de desenvolvimento da educação. Ele diz assim, professora Darli, um ADE deve ter uma equipe gestora coordenada por um tal agente local, público ou privado, que viabiliza e faz a colaboração no território. Pergunto para vocês, qual o dinheiro que vai entrar aí? Onde é que está o Conselho de Educação aí? Onde é que estão as regras vinculantes aí? Onde é que está o plano de educação nesse tal arranjo? E por aí vai. Onde é que está a gestão democrática do arranjo, para ser mais exagerado? Então é preciso a gente ter muito cuidado com algumas discussões que às vezes parecem muito adequadas e que, na verdade, são cantilenas para acessar fundo público e para desmontar agendas estruturantes para a educação do país, tá certo? Em relação ao alinhamento, que vários conselheiros, o alinhamento do planejamento fizeram referência, a professora Darli e a senhora foi uma, nós temos defendido que a UMEC compete uma tarefa muito fundamental na prestação da assistência técnica relativa ao planejamento decenal articulado, tá certo? E aí envolve a construção, o diagnóstico, a construção, o acompanhamento, o monitoramento, a avaliação, ou seja, nós estamos defendendo no detalhamento do documento referência, obviamente, no debate que faremos mais adiante sobre esse sistema, que haja a retomada da rede de apoio técnico e financeiro para o planejamento articulado. Porque a gente precisa ter dados, informações e documentos de orientação para que a gente tenha alinhamento. A gente precisa de portal informatizado, público, gratuito, acesso irrestrito, recursos de orientação, pessoas trabalhando para fazer alinhamento de planejamento. A gente precisa dessa dimensão também.
A gente precisa qualificar o corpo técnico das secretarias, para que a gente reforce também as capacidades de planejamento em cada unidade federativa, e, obviamente, a gente precisa de participação da sociedade nesse processo de planejamento. Portanto, não dá para dispensar, nesse processo, né, de alinhamento, de planejamento decenal articulado, a necessária oitiva e engajamento de conselhos e fóruns de educação em especial. Então, reforço em todas as orientações para os processos atinentes à construção dos planos e também em relação à organização de um sistema, a gente tem que ser afirmativo em relação ao papel dos fóruns de educação e dos conselhos de educação com muito cuidado, carinho e atenção. Em relação ao cumprimento das metas, foi por onde eu caminhei. A gente precisa adensar esse mantra, professora Darli e demais professores e professoras. Plano Nacional de Educação e planos a ele articulados precisam ser e ter caráter vinculante. As metas que são pactuadas em cada território precisam ser efetivamente perseguidas na relação federativa entre as esferas do poder público. Cada um tem que dizer que dinheirinho vai colocar para fazer aquela creche, para reformar aquela escola, para pagar profissional de educação, para criar e manter conselho de educação, e por aí vai. Tá certo? É disso que nós estamos falando. E é com esse horizonte que a gente precisa produzir avanços, né? Então, é por meio dessa definição do que é vinculante na área da educação que a gente vai exercitar o pacto entre o MEC, o secretário estadual e o secretário municipal para cada tópico de política pública: formação, reforma, construção, expansão, enfrentamento às violências na escola e por aí dá. A gente precisa reduzir a termo, vamos dizer assim, né, em cada território esse esforço comum de planejamento e de execução em torno daquilo que é estratégico. E aquilo que é estratégico, ao meu ver, e da comissão, deve estar fixado no plano decenal de 3 governos, não é do plano que sai da cabeça do gestor do plantão, certo? O eixo do debate do sistema não é a visão de governo, é a visão, portanto, de Estado. Em relação aos prazos, é sempre muito delicado, a professora Darli, os prazos para a divulgação dos documentos, né, da conferência. Eu acho que a professora Darli tem sido voz muito importante nesses alertas que estão sendo feitos em relação ao calendário apertado, às dificuldades de avançar mais se o documento não está disponibilizado, mas até aqui toda a comissão tem feito um esforço hercúleo para ter o documento aprovado e divulgado até 11 de outubro, se a minha memória não me trai, nesse calendário. Paralelamente, há uma definição que isso eu compartilho com vocês em primeira mão, de que a partir de amanhã, cada relator do eixo, em 5, 7 minutos, faça um vídeo tratando dos conteúdos, tá certo? De cada um dos eixos, de modo a melhor orientar os debates das conferências livres, das conferências preparatórias que estão sendo feitas. É um pouco o esforço que a própria UC está fazendo aqui, pegando cada um dos eixos, tentando trazer uma exposição e uma interlocução. Mas, a partir de amanhã, os professores Luiz, Giovana, Andressa, que esteve com vocês, e outros tantos, Suzana, Danfop, Lueli, do Fórum Dia, e outros, professor Bebeto do PROES, vão estar gravando esses vídeos curtos, dispondo sobre cada um dos conteúdos dos eixos do documento referência no seu estágio atual. Em relação ao financiamento, base fundante do sistema e da execução dos planos, eu chamo a atenção para 3 aspectos. A retomada do horizonte de expansão do financiamento público. Vamos lembrar que a gente está vindo de um horizonte recente, que foi de desfinanciamento da área de educação, redução do orçamento do MEC, teto de gastos, etc., etc., etc. Então, nós vamos retomar nós vamos esperançar em relação ao financiamento da educação. É expandir via Fundeb, é recompor orçamento de ciência e tecnologia da área da educação, é duplicar, triplicar o orçamento da educação e por aí vai. Ter atenção, e essa é uma outra dimensão, a repercussão da reforma tributária na área da educação, de modo a que, professor, acho que foi o professor Alberto Zé Carlos,
fizeram referência aos grandes ricos, aos grandes conglomerados que não pagam impostos e tudo mais, a gente precisa botar, que é o mantra desse governo também, rico no orçamento. Para ter financiamento robusto na educação, a via é o recolhimento do imposto. E nesse país a gente sabe quem paga imposto. Então, para ter uma visão expansionista de financiamento na área da educação, vai ser fundamental a gente avançar no debate da reforma tributária com foco que é aquele que parece muito justo, né? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Mas precisa pagar, porque é a partir desses recursos que, obviamente, são financiadas as políticas públicas, sociais e para além dela, em particular a política de educação. Então, é um pouco isso, não sei se eu tratei de todas as questões, mas eu fiz esse esforço, tá bom, professora Dali? 2029, nosso combinado era 2030, estou à sua disposição. Tem mais perguntas, está surgindo. Eu só quero fazer um agradecimento e citar alguns estados presentes nesse momento: Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, né, Minas Gerais, entre outros, tá? E aí eu passo para Maria José, aí é o último bloco realmente para a gente fazer o encerramento, tá? Maria José tem algumas perguntas que ela acabou de me passar aqui no WhatsApp, de alguém levantando algumas questões. Mas o que a Maria José tem ali, a gente passa essas perguntas e as considerações finais do senhor e a gente encerra. Pode ser, professor Alisson? Pode ser assim? Pode ser o Alisson, o professor Alisson, o senhor não mais. Tá bom, então. Tá bom, meu querido, tá bom, meu querido. Professora Maria José, por favor. Professora Dali, eu vou colocar uma das perguntas, tendo em vista a questão aí do horário, e que teve uma aprovação aí dos demais colegas, que diz respeito à responsabilidade dos entes que não cumprem a sua obrigação, como, por exemplo, municípios que, ao invés de assumir a responsabilidade pela educação infantil, têm feito a terceirização através de convênios com entidades filantrópicas, usando recursos do Fundeb para a educação, apenas para cuidar. Então, foi mais ou menos essa ideia da terceirização, e aí tem o respaldo de outros colegas aí que têm participado. Eu acho que a gente poderia estar tratando desse. Tá. E aí, professor Alisson, o pessoal está pedindo para o senhor repetir o número do PLP referência sobre o Sistema Nacional, para a gente colocar no chat, né? Então, seria importante o senhor repetir o número do PLP de 2019, referência no Sistema Nacional de Educação. Tem mais algumas outras questões, mas devido ao adiantado da hora, a gente vai passar para o senhor, né? E uma outra, não sei se o professor Cláudio tem alguma coisa que gostaria de salientar, né? E uma outra situação é a questão das suas considerações com relação ao texto em si. O senhor disse que, de repente, não teria slide, mas teria um texto. Aí não sei se nós vamos ter acesso a esse texto. Tem o Alberto, de Pescaria Brava, aqui de Santa Catarina, que gostaria de fazer uma pergunta. Eu sabia que tinha o Alberto aqui. Então, Alberto, abra a sua câmera e faça a pergunta, por favor. Seja um pouquinho breve. Vamos lá, Alberto. Alberto, pode ser? Abre o microfone, Alberto. Alberto? Será que ele não está conseguindo abrir o microfone, Cláudia? Abriu. Alberto? Oi. Oi, pode falar, meu querido. Não, só queria me solidariedade com o meu amigo de São Paulo. Eu vim de São Paulo também, fico muito triste em saber que lá antes era uma referência de educação e hoje está dessa forma. Eu estou em Santa Catarina faz 22 anos e eu vejo um crescimento aqui muito grande, e assim, faço parte do conselho hoje, sou presidente do conselho da Pescaria Brava, e queria agradecer mais essa oportunidade de estar com vocês. Tive nos 30 anos da UNCM em Florianópolis com vocês, tá? Só fico muito triste em saber que São Paulo está dessa forma, tá? Obrigado. Tá certo, meu querido. Muito obrigada pela sua solidariedade, né? Nós também somos solidários a São Paulo.
Mas vamos lá, vamos esperançar que a gente vai alcançar. Professor Alice, professor Cláudio, quer falar alguma coisa antes de eu passar para o Alisson? Não, eu só para comunicar que coloquei acho que o número do PL aí, Darli. Já colocou no chat? Tá. É isso, é esse professor, o Alisson. Professor Alisson? Deixa eu olhar, eu tô no celular. 2016. Esse mesmo. Ok. É um bom conteúdo, eu diria excelente conteúdo de estudo. Certo. E já pronto. Então, meu amigo, é com o senhor para essa resposta pontual sobre a questão do financiamento, né? A divisão com as escolas filantrópicas, acho que é isso, né, professora Maria José? É a questão do financiamento. A grande discussão é que a gente defende financiamento público para as instituições públicas, né? Mas é com o senhor para falar um pouquinho. Não, A câmera está virada, eu acho que o senhor precisa de girar, o senhor está... É porque eu não sei se vocês perceberam, eu caí rapidamente da sala, porque o fone acabou a bateria e eu voltei correndo no meio da fala da professora Maria José. Então, eu nem ouvi tudo, mas pela síntese que você me fez, eu vou responder da seguinte maneira. No contexto do debate do documento de referência e do que a gente vem acumulando sobre o Sistema Nacional de Educação, é o que nós defendemos, né? É recurso público para a educação pública e a ação da iniciativa privada facultada na Constituição nos limites que estão estabelecidos. Então, ao nosso ver, uma legislação do Sistema Nacional de Educação não vai ser permissiva em relação à eventual ampliação da ação e do acesso do recurso público pelas instituições privadas. Ao contrário, o que a gente tem que avançar em outra direção é justamente na regulação do setor privado para que tenha garantia de qualidade na oferta. Então, fazer referência, por fim, aqui as metas que a gente vai pactuar em relação ao plano e aos conteúdos que a gente vai definir no Sistema Nacional de Educação, deve olhar para as desigualdades, para as vulnerabilidades educacionais com muita atenção, com muito cuidado, e, obviamente, as formas de relacionamento, e eu volto à pergunta da professora Maria José, entre poder público e instituições privadas, devem sempre se pautar pelo necessário reforço das capacidades públicas. É o servidor público, é o gestor público, é a Secretaria de Educação, é o Conselho de Educação estabilizado que garante a perenidade das políticas educacionais. Portanto, o financiamento deve privilegiar essas institucionalidades em detrimento de institucionalidades que cobram pela prestação de serviço, enfim, que têm isenções, etc, etc, etc. Então, professora Darli e demais amigos e amigas, professores, agradecer muito aí pelo tempo, é sempre também uma oportunidade na escuta, né, de a gente revisar algumas concepções. Eu acho que a partir das perguntas, eu já fui tomando nota aqui, viu, professor Cláudio, de ênfases que a gente deva dar, inclusive, no próprio documento referência, a partir dessas interrogações. Então, é uma troca bastante importante para todos, né? Então, agradecer enormemente, viu, professora Darli, o retorno do diálogo com a UNCM, no contexto de uma conferência, e a gente retomando duas agendas que são fundamentais para quem faz educação no país, né? O plano e o sistema, com participação da sociedade. Então, eu sigo sempre à sua disposição e de todos os amigos e amigas na torcida que nessa quadra histórica, né, a gente avance na aprovação do Sistema Nacional de Educação, de um PNE e de planos que, inclusive, ratifiquem a necessidade de que em cada lugarzinho, né, a gente tenha um conselho de educação atuante, fortalecido, com funções reconhecidas e valorizadas, tá bom? Um abraço forte, viu? Muito obrigada de coração, em nome da Diretoria de Formação da UNCM Nacional, professor Alisson, em nome do professor Manuel Humberto Gonzaga Lima, nosso presidente da UNCM Nacional, e de toda a Diretoria Nacional da UNCM. Com certeza, nós estamos aí para somar, tá? E vamos conjugar o verbo esperançar, né? Cláudio, Milton, Maria José, né? Vamos aí trabalhar para um projeto
de Educação da nação brasileira. Foi muito esclarecedor as suas falas, muitas interrogações fizemos e vamos continuar fazendo. Estamos pensando em trazer a professora Rosa Neide, desse PLP aí, 2016, é isso, né, Cláudia? 2016, né? Para falar um pouquinho desse PLP, quem sabe, para a gente ouvir um pouco a professora Rosa Neide. Você deixou uma tarefa para nós agora, né, Alice? Você deixou uma tarefa. Mas então tá, a gente vai continuar com essas, não sei se eu diria conferência livre ou conferência preparatória, né? Mais que uma live, já que a gente está trazendo a relatoria de quem está fazendo o texto referência para preparar os nossos municípios para a CONAI 2023-2024. Muito obrigada a vocês todos presentes, obrigada, professor Cláudio, por nos proporcionar essa possibilidade dessa conferência através da plataforma da UNOESC, e uma boa noite a todos vocês, a todos nós. Vamos jantar, vamos conversar com as nossas famílias. Um grande abraço, uma excelente noite, um ótimo final de semana, e semana que vem tem mais, né?